Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as belas artes. Então, considerando o objeto próprio de cada uma das belas artes, nós podemos dividi-las para facilitar a nossa compreensão em duas: no grupo das artes plásticas e o grupo das artes de movimento. Com relação ao grupo das artes plásticas, podemos falar que as artes plásticas são as que utilizam as formas sensíveis, compactas e sólidas e produzem as obras imóveis. Este grupo, para facilitar, também pode ser dividido em três partes, que vai ser a arquitetura, a escultura e a pintura. Com relação à arquitetura, é aquela que atinge a beleza pelo equilíbrio e as proporções agradáveis das massas pesadas que ela utiliza. E a escultura, que atinge a beleza pela perfeição com a qual chega a expressar as atitudes e os sentimentos das formas vivas e particularmente do homem. Ela pode exprimir o movimento, nós temos como exemplo o descobro, mas fixando num dos seus momentos. E a pintura, que visa exprimir pelo jogo de cores as relações das formas sensíveis entre si. A pintura pode obter, por seus próprios meios, certos efeitos que envolvem a arquitetura ou a escultura. E ela consegue, em particular, fixar de uma maneira mais suave do que a escultura, e até em suas variações mais sutis, as expressões da face, por exemplo. E temos, no segundo momento, o grupo das artes de movimento. Então, as artes deste grupo, a música, a luta, artes marciais, dança, poesia, produzem obras que são essencialmente móveis, situadas no tempo. Falando em tempo, nós vamos falar inicialmente da música, porque a arte musical comporta como elementos constitutivos o ritmo, que é o elemento fundamental e é resultante da desigualdade dos tempos. Depois temos a melodia, que se origina no acento e surge diretamente na linguagem e é uma espécie de canto. Aqui, por analogia, é o quimê. E a harmonia, fundada na simultaneidade de melodias. Então, aqui nós temos a técnica nossa Jutsu, e aqui, ó, explosão e relaxamento. A música, ela pode visar exprimir sentimentos, é o que nós chamamos de música expressiva, ou transcrever sensações auditivas, é aquela música descritiva ou impressionista. Então, na realidade, a música não faz, nos dois casos, senão sugerir, e ela implica, por essência, uma transposição. Então, eu gostaria muito que vocês depois compartilhassem no nosso grupo de WhatsApp uma música que você considera como expressiva, uma música descritiva ou impressionista, para avaliar os estilos realmente e localizar isso aí, e depois aplicar a arte marcial. E temos no segundo momento aqui a coreografia. Então, a arte da luta, da dança, tem qualquer coisa de mista, porque participa da escultura, pelas atitudes de movimento que põe em jogo, da arquitetura, pelos equilíbrios de grupos que realiza,
E, enfim, da música, de que toma o ritmo próprio, dando-lhe uma espécie de tradução plástica. Então, nós temos hoje, em muitos locais, o trabalho marcial aeróbio, o extreme, as formas musicais e várias outras formas. Então, a arte marcial é música, é dança, é canto. O que aí tem que ter uma entonação, um ritmo perfeito para chegar a se dominar o kensei, que é o que há já sem som. Então, a melodia, a música, ela continua existindo internamente na sua inteligência. E a poesia. O que se chama arte literária é alguma coisa de complexo, que oscila entre a expressão das ideias abstratas e a poesia, que é uma das belas artes. Então, a poesia pode tender, como a música, a exprimir sentimentos, ou como a pintura, a descrever formas sensíveis. Ela possui seu encanto próprio devido ao ritmo mais ou menos suave e harmonioso que dirige o desenrolar do discurso verbal e que é, quando não independente do sentido, ao menos outra coisa diferente do sentido das palavras. Por isso é que eu cobro de vocês, no mínimo, uma clareza de pensamentos, porque só assim as ideias podem fluir de forma, digamos assim, poética. Então, quando pensamos em arte, pessoal, muitas vezes se pensa nos quadros famosos e caríssimos, na arquitetura milionária e na poesia, naquelas pessoas que dominam como ninguém a linguagem. Ou seja, é algo raro, caro, ou que exige muito conhecimento. Será que é verdade? Então, para a gente mostrar uma outra nuance, vamos falar agora, então, especificamente de Brasil e de uma arte marcial brasileira. Então, nós temos aqui os verdadeiros brasileiros, os índios guaranis, e eles têm uma arte marcial interessante. Eles possuem uma técnica de luta que é desconhecida pela maioria dos brasileiros e mesmo as pessoas que gostam de artes marciais muitas vezes nem sabem da existência. Ela se chama Shundaro. Às vezes Sondaro, já vi isso dessa forma também. E dá ênfase no equilíbrio, gestos baseados no movimento de animais e principalmente a atitude de esquiva, de desviar-se, deixando bem claro que eles preferem não se contrapor ao oponente, economizando dessa forma suas energias. A técnica que eles utilizam propicia uma eficiência tal que, segundo eles afirmam, o praticante consegue, por exemplo, segurar uma flecha em pleno voo. E eles também possuem, essa técnica possui um papel múltiplo de luta, dança e canto, como eu coloquei antes. E está totalmente integrada às experiências religiosas xamânicas. Então, aqui também, nós vemos aquele aspecto divino. Olha que interessante. Eles identificam, então, como dança e como exercício guerreiro. E praticamente é um ritual para eles. Então, nesse ritual, observa-se um comportamento que lembra muito as noções de artes marciais orientais. E um dos treinamentos mais significativos efetuados nos rituais guaranis é o de aprender a desviar-se em dança, em luta. Então, resumindo, como eu disse, não se contrapor, e isso é uma característica, aliando a nossa prática, tomari. Eles falam muito que existe um aprimoramento dos sentidos, da agilidade, do senso de direção, que é extremamente necessário para se sobreviver na mata. E eles ensinam o manejo de borduna, que eles chamam, que é o bastão, com arco e flecha.
Então, eles falam que principalmente para você sair para caçar, para o mato, para não se perder. Então, ensinam como é que tem que andar, como é que a pessoa tem que retornar. Olha que interessante, técnicas de sobrevivência aí, que eles utilizam de fato, bem práticas, né? Então, muitas das pessoas nem sabem que isso existe, mas uma noite numa aldeia guarani é uma coisa assim interessante para nós pesquisamos isso, porque todos os dias, geralmente, segundo os estudiosos desse assunto, a partir das 4 da tarde, e dura mais ou menos umas 4 horas, às vezes até bem mais, eles dançam, cantam, oram, curam, executam essa modalidade deles aí, que vamos chamar de arte marcial. E principalmente como dança e música. Então aqui surge aquela questão para nós. Nós sempre treinamos falando que começamos pela mimese, que é a imitação de movimentos, e o objetivo é a gente chegar à criação livre. E aí fica aquela pergunta, só existe arte na criação? E aí, voltando lá aos guaranis, a coreografia deles segue o princípio de 3 pássaros. É o colibri, que é para aquecimento do corpo, o gavião, para se evitar o mal, e a andorinha, que é uma coreografia, uma luta onde você deve derrubar o outro ou esquivar-se para impedir que você seja derrubado. Então, aqui nós vemos claramente a mimese. Eles estão imitando alguns, no caso aqui, alguns pássaros, né? Então, a gente percebe que uma parte notável, interessante, da tradição indígena, que a gente percebeu aqui que ela é vasta, é complexa, não foi devidamente estudada, compreendida e nem divulgada. Muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Eles insistem que é possível com treinamento, defesa, inclusive contra tiro, contra bala. Então, talvez por isso que eles se preocupem tanto com esquiva. Realmente, a arma de fogo é algo que você não pode se contrapor. O ideal é que você consiga se esquivar, sair do raio de ação do adversário. Então, olha que interessante. Nós vemos que mesmo pessoas que não têm, como eu disse lá atrás, não são milionários, não têm tanto conhecimento de algumas coisas como a gente imagina que seria necessário, e conseguem também ter a sua arte. E olha que interessante, essa arte aqui tem alguns momentos que a gente percebe que ela já se manifesta na mimese, na imitação. Você já tinha ouvido falar dessa modalidade, dessa prática de arte marcial tipicamente brasileira? Não, já. Então é interessante. Então aqui a gente já começa a falar um pouco mais de arte marcial, vai enriquecer um pouquinho o nosso cabedal de conhecimentos. Poxa. Vida longa e próspera, muita saúde, paciência e perseverança. Amém,